Te ajudo a ressignificar aquelas dores emocionais, aquelas feridas que você está aí guardando no seu coração, guardando na sua mente e também fazendo adoecer a sua alma e o seu corpo. Eu te ajudo a ressignificar tudo isso e a desbloquear a sua mente para você viver cada dia melhor. Bom dia, Leila. Bom dia, Diego, Adriana, Flávia, Olga. Sejam todos muito bem-vindos a esse Despertar Sistêmico. Neide, que bom ter todos vocês aqui. Bom dia, Divina Manuela! Bom dia para todos! Nesse Despertar Sistêmico de hoje, eu vou responder algumas questões que eu recebi, são questões profundas, então, apesar de ser um aconselhamento sistêmico, eu sugiro que vocês que estão comigo peguem papel e caneta para anotar o que eu vou falar. Por quê, Sandra? Porque depois você pode se esquecer do que eu falei. Claro que você pode vir e assistir a live novamente, mas quando você anota, quando você exercita a escrita, é mais difícil de você esquecer. E por que eu estou pedindo para vocês anotarem? Porque as perguntas que foram feitas a mim, elas cabem em todos os sistemas familiares e vocês ou alguém do sistema familiar pode estar passando por isso também. Bom dia, Aline, Sueli, Vanessa. Então, Sandra, para quem que é esse despertar sistêmico de hoje? É para você que está buscando expandir a consciência, resolver questões internas, traumas emocionais para que você viva uma vida melhor. E vamos aproveitar e contagiar o mundo com essa injeção de conhecimento. Vamos compartilhar essa live. Clique aqui, ó, nesse aviãozinho, compartilhe pelo menos com 3 pessoas que vocês amam. Pode ser da família, pode ser amigos, pode ser companheiros de trabalho. Por quê? Quanto mais pessoas despertas para uma nova consciência, melhor a gente está tornando os nossos relacionamentos e os ambientes aonde estamos inseridos. Então, as pessoas vão se desenvolvendo e elas vão se tornando pessoas melhores. Bom dia, Adriana Moreno, terapeuta, bem-vinda, né? Somos colegas de trabalho, que bom! Então vamos compartilhar? Se você está aqui no Instagram comigo, clica no aviãozinho, compartilha. Se você chegou agora, já começa a me seguir, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Sandra, eu estou te assistindo no YouTube. Você pode se inscrever no canal, você pode também ativar o sininho das notificações e compartilhar essa live, né? Isso é um mecanismo para que você não fique fora de receber os novos conteúdos que eu preparo para vocês todos. E sobre o que a gente fala aqui? Sobre a inteligência sistêmica e as suas nuances. Por quê? Porque saúde, relacionamento, dinheiro, felicidade, sentimentos saudáveis, energia masculina, feminina, ancestralidade e espiritualidade, tudo isso está conectado com essa inteligência sistêmica. Não dá para eu falar de uma coisa sem falar de outra. Então aqui você vai ter acesso a esses conteúdos, tá? Bom dia, Pires! Sejam todos bem-vindos, Penha. Então vamos começar? Deixa eu explicar mais ou menos como vai funcionar. Eu vou responder algumas perguntas que eu recebi. E aí, eu preciso que vocês já coloquem aqui para mim, por favor, nas mensagens, quem tem uma questão que gostaria de receber um auxílio sistêmico. Para quê? Para que assim que eu responda essas perguntas, eu possa chamar vocês. Porque hoje nós não poderemos nos estender nessa live porque eu tenho um atendimento em seguida, tá? Então eu vou pedir para você colocar aqui a sua questão para eu saber que você vai entrar ao vivo comigo e daí eu vou organizar o tempo para responder as outras perguntas para poder te chamar. E se você é uma pessoa mais tímida e não quer entrar ao vivo, tá tudo bem. Coloque aqui, Sandro, olha, eu tô passando por determinada situação, você pode contribuir comigo? E eu vou trazer aqui as orientações para vocês, tá? Sandro, eu tô chegando agora, mas eu não te conheço, eu me apresento para você também.
Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora sistêmica, sou terapeuta sistêmica, holística, né? Quântica e também sou facilitadora em constelação sistêmica, familiar e empresarial. E eu utilizo essas técnicas e outras também para te ajudar a ressignificar, para te ajudar a desbloquear a sua mente, para te ajudar a implantar no lugar de crenças negativas, crenças positivas, para que você realmente acesse dentro de você toda a força que você tem, mas que está adormecida, que você não está sabendo como acessar para você se tornar a sua melhor versão e conquistar tudo o que você precisa, tudo que você merece nessa existência. Bom dia, Cleide! Gente, fico tão feliz quando eu vejo vocês interagindo comigo, porque eu faço esse momento aqui com tanto carinho, com tanto amor. Então, cada vez que você manda um coraçãozinho, que você manda um bom dia, que você fala, olha, Sandra, eu tô falando de Brasília, de Goiânia, do Mato Grosso e até de fora do país, isso engrandece o nosso encontro, né? Porque faz valer a pena cada esforço, porque para estar aqui existe um esforço, existe uma dedicação. Bom dia, Janete, Hélia. Então vamos lá. Sandra, quais as perguntas você recebeu? E é aqui que começa, né? Eu vou trazer, claro, de uma forma simples esse aconselhamento sistêmico, mas é importante que você anote para que você depois vá fazendo as suas conexões, porque a nossa consciência e o nosso coração, ele não é tão rápido quanto a gente gostaria. Então você assiste aqui essa live comigo hoje e pode ser que a sua ficha caia hoje e pode ser que ela caia amanhã e pode ser que ela caia daqui 1 mês. E daí daqui 1 mês, quando a ficha cair, você vai falar: poxa, a Sandra falou isso na live. Você vai lá, pega o seu caderno e vê o que foi falado. E aí você começa a fazer conexões, você começa a dar sentido para o que você ouviu. Porque às vezes, se você está chegando agora e está me ouvindo pela primeira vez, pode ser algo muito distante, muito diferente do que você está habituado a ouvir, e daí as coisas não fazem tanto sentido. Mas conforme você vai ouvindo, vai expandindo a sua consciência, abrindo o seu coração, as coisas vão fazendo sentido, você vai se aprimorando e você vai se tornando numa pessoa mais consciente, tá? Então vamos lá. O primeiro assunto que nós vamos conversar é sobre os desafios da vida. Por quê? Porque eu falo aqui de família, né? De traumas emocionais, do quanto conviver em família pode ser doloroso e traumático. E aí as pessoas começam a vir para um lugar de vítima nas perguntas que me fazem e nas colocações também. Sandra, mas a pessoa não tem razão? Se ela sofreu, ela não tem razão em dizer que tal pessoa foi cruel com ela ou tal situação trouxe para ela um problema? A pessoa até tem razão em dizer, né? Porque aconteceu, tudo que aconteceu é legítimo. Se você sofreu um trauma grande, se você sofreu uma violência emocional ou sexual, se você sofreu uma traição. Só que daí, a pessoa ficar no lugar de vítima é que é o problema. A gente pode falar sobre isso sem se vitimizar. Porque quando a gente se vitimiza, a gente fica num lugar de vulnerabilidade, de pequenez, e aí a gente não quer sair daquele lugar e ele se torna uma zona de conforto. E a gente acaba não aprendendo com os desafios da vida. E aí, o que eu quero te falar? A sua dor é legítima, seja ela qual for? Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira, talvez você venha de uma família que foi muito cruel com você, que você apanhou, que você passou necessidades físicas, materiais, amorosas, né, emocionais, e tudo isso é legítimo. Agora, o que te faz mal é você não conseguir tirar uma lição de tudo isso. É você não conseguir ressignificar e tocar a sua vida. Por quê? Tudo que você viveu e você não ressignifica,
fica armazenado dentro de você. Vira uma mágoa, vira um ressentimento, vira uma dor e você vai perdendo a alegria de viver. Então, quando eu digo que eu quero falar com vocês sobre os desafios da vida, é o seguinte: sejam quais forem os desafios que você viveu no passado ou que você ainda vive hoje, esses desafios, eles vêm para o teu crescimento. Sandra, mas dói muito. Sim, eu sei que dói. E por que eu tenho que falar isso com você? Porque aqui nós estamos num ambiente sistêmico. Eu sou uma terapeuta holística. O que quer dizer isso, Sandra? Quer dizer que nós, eu e você, nós estamos buscando trabalhar o quê? Corpo, mente, emoções, alma, espírito, energia e sistema familiar. E aí, se a gente apenas olha para suas emoções, a gente não trabalha o todo, porque o todo é muito maior. E se você está aqui comigo, de alguma forma você acredita em algo superior, uma força superior que você pode chamar de Deus, de universo ou de qualquer outro nome, mas você acredita em algo superior e existe acima de mim e de você uma consciência superior que tudo sabe, que tudo permite. Para quê? Para nossa evolução. Então os desafios da vida, eles podem ser duros, podem ser doloridos, mas são desafios necessários para a sua evolução. São desafios necessários para você sair da zona de conforto. E olha, quando eu digo para vocês que eu sei o que eu tô falando, eu sei, gente, tanto como terapeuta quanto na minha versão humana. Assim como você, eu já passei e passo por muitos desafios na vida, mas o que a gente não pode é ficar na postura de vítima. A gente precisa buscar um auxílio e muitas vezes a gente não consegue fazer isso só. Mas que bom que existem, né? Terapias, que bom que existem pessoas que têm uma consciência maior, que muitas vezes podem orientar a gente para a gente sair desse lugar de se vitimizar e a gente conseguir pegar tudo o que aconteceu com a gente, transmutar e conseguir caminhar pela vida de cabeça erguida. E olha, os desafios, eles são inúmeros. Eu já passei por desafios emocionais, materiais. Quantas vezes me faltou dinheiro para coisas pequenas, para coisas simples. Eu me lembro que assim que eu e o meu esposo nós nos casamos, a gente passou por um aperto financeiro tão grande, que às vezes a gente saía para ir ao mercado ou simplesmente para dar uma volta no shopping para passear. Não era para comprar nada, era só para espairecer um pouquinho. E a gente não tinha dinheiro para comprar uma casquinha, que eu me lembro que naquela época uma casquinha de sorvete era R$1 do Bob's, faz tempo. E esse R$1 a gente não tinha. Então, por que eu tô dizendo isso para você? Porque a gente passa mesmo por alguns desafios na vida, mas esses desafios não são pra gente se vitimizar, são pra gente se achar dentro de nós. Porque tudo que a gente precisa tá dentro de nós para resolver problemas emocionais, para desenvolver capacidades e para a gente crescer na vida como ser humano, crescer profissionalmente, crescer financeiramente em todas as nossas relações e principalmente crescer enquanto seres espirituais, tá? Então, Sandra, se tudo tá dentro de mim, por que a minha vida está muito ruim? Porque você ainda não sabe acessar a força que tem dentro de você. E que bom que existem caminhos para isso, né? Processos terapêuticos, mentoria, constelação familiar, e tantas outras formas de você se conhecer e se desenvolver. Então, eu queria trazer a princípio isso para vocês, porque as pessoas me mandam muitas mensagens. Sandra, eu tenho um problema com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com o marido, com o filho, com o genro, com sogra, com o neto. É tanto problema. E aí a pessoa se vitimiza muito.
E claro, a dor é legítima, você pode e deve sentir a dor, mas você não pode se agarrar a essa dor, você não pode se apegar a essa dor. Você precisa buscar um auxílio para isso se você não consegue fazer isso sozinho, tá? Então assim, Sandra, qual que é o aconselhamento sistêmico nesse caso? Não tem assim uma única forma de eu te falar, é isso que você tem que fazer. Mas eu poderia, e foi o que eu fiz, trazer essa consciência para você, que os desafios fazem parte da vida e que quando a gente sai dessa postura de vítima e a gente começa a buscar conhecimento, seja através de um livro, seja através de uma conversa, de uma live como essa, de uma terapia, de uma mentoria, de uma constelação familiar, nós estamos saindo do lugar de vítima. Nós estamos buscando ressignificar o que tem dentro de nós para a gente levar a vida mais leve. Então não tem como eu te dizer uma única coisa, porque as situações são inúmeras, mas para todas as situações, qual é o que se deve ser feito? Primeiro, sente a dor, porque sentir a dor faz parte do processo de cura. Sente a dor, olha, tô com raiva, tô me sentindo traída, tô magoada, sente a dor, mas você não pode ficar muito tempo com essa dor, senão você se apega a ela. Você percebeu que essa dor tá durando ali mais de um mês, mais de 40 dias? Sinal de alerta, liga o sinal de alerta, busque uma ajuda. Porque senão você vai se apegar à dor e essa dor, ela vai virar uma âncora e vai impedir que a sua vida progrida, cresça em todas as áreas, tá? Então, finalizando aqui, os desafios da vida. Deixa eu responder 2 perguntas aqui para a gente ir para o próximo item. A Miriam perguntou se eu sou psicóloga. Não, eu sou terapeuta holística e eu sou facilitadora em constelação sistêmica familiar e empresarial, tá? E sou mentora sistêmica. Então, eu utilizo essas técnicas e outras técnicas energéticas que eu domino para ajudar as pessoas. Gente, desculpa, aqui já tá tão seco, a ressignificarem, a desbloquearem a mente. E uma outra pergunta aqui foi a Cris, né? Cristina me perguntou, de onde você é? Olha, eu falo de Brasília e todos os meus atendimentos são online. Se você quiser vir fazer uma constelação familiar, é online. Fazer parte da minha mentoria sistêmica ou da minha mentoria só para mulheres é online. Desafio da gratidão, método solar, tudo é online, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E quando eu digo online, deixa eu já trazer uma informação importante. Eu tenho recebido muitas mensagens assim, Sandra, a sua constelação familiar é em grupo? Não. A minha constelação familiar não é em grupo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que me procuram, elas querem um encontro individual comigo, ou porque tem vergonha, né? Ou porque vão falar de assuntos muito íntimos e não querem abrir para outras pessoas. Sandra, isso tem problema? Não, tá tudo certo. Você pode fazer uma constelação em grupo, você pode fazer uma constelação individual. Então eu tô falando a princípio do que eu faço. As minhas constelações, se você ligar para mim ou se você me mandar um direct ou uma mensagem no WhatsApp, você vai fazer uma constelação online individual com bonecos. E em alguns momentos eu faço constelação em grupo? Faço, quando eu estou dentro dos meus processos de mentoria e que existe ali uma necessidade da gente fazer uma constelação. E daí eu faço com aquele grupo específico, tá bom? Por que isso? Acabei de explicar. Porque muitas pessoas dizem para mim o seguinte, eu não quero me expor, eu não quero falar da minha intimidade na frente de outras pessoas, porque às vezes, né, uma ou outra coisa a gente acaba falando. E tem muita gente que não quer. Sandra, isso tá errado? Não, não tem nada errado, não tem nada errado. Você pode fazer o que você achar melhor e você merece sim essa privacidade. Então, deixa eu ver. Drica, bem-vinda. Vera, bom dia. A Cleide falou assim, eu consegui ver o seu trabalho e hoje eu falei com o meu marido que nós precisamos equilibrar nossas energias femininas e masculinas e ele concordou.
Que maravilha, Cleide, porque quando nós estamos num relacionamento amoroso e o nosso parceiro ou a nossa parceira, eles concordam, o resultado ele é muito mais rápido, né? Um motiva o outro. Por quê? Porque assim vocês estão dando para vocês uma demonstração de amor, de querer mudança. E isso vai acontecer de forma mais intensa. Que maravilha, Cleide! Vamos sim, então, começar o seu processo e o do seu esposo também. Por que isso, gente? Porque os homens, eles também têm dores emocionais. Muitas vezes a gente cobra muito deles, né? Essa semana mesmo aconteceu um episódio comigo em que o meu filho caiu e eu vi que ele se machucou. E eu vi que ele não quis se manifestar, né? Porque, embora eu permita que ele sinta as dores, as pessoas em volta não permitem, né? Escola, às vezes colegas, amigos. E na hora que ele caiu, eu vi nos olhos dele a dor. E eu dei um sinal para ele: olha, filho, você pode sentir a dor. Aí, não vou falar, né? Mas algumas pessoas que estavam em volta já falaram assim: ah, não foi nada não, levanta, levanta, né? Como quem diz, homem não sente dor, homem não chora. E aí os homens vêm dessa história e eles chegam na fase adulta com muita dificuldade de sentir, porque desde pequenininho já colocaram em cima deles uma carga muito grande. E aí o que eu fiz? Eu acolhi o meu filho, eu falei: filho, tá tudo bem. Pode sentir a dor, né? Dei sinal para ele sentir a dor e daí rapidinho, né? Porque aparece gente querendo dar palpite de todo lado. Falaram assim: ai, mas não foi nada, deixa, vai passar. Eu simplesmente coloquei essa pessoa no lugar dela, né? Eu tive que fazer isso, eu não queria, mas ela me forçou. Então eu vou dizer para vocês, assim, é muito importante da gente, enquanto mulheres, acolhermos os homens, os nossos filhos, os nossos maridos, porque eles vieram dessa geração, dessa cultura de que homem não pode isso, homem não pode aquilo, homem não sente, homem não chora, e homem tem sensibilidade como nós, homem tem sentimentos como nós, e quanto mais os homens estão aptos a sentir, mais eles têm condições de ressignificar. Por que que muitas vezes é mais difícil para um homem ressignificar, buscar uma terapia, fazer uma constelação familiar? Porque, infelizmente, eles aprenderam que homem não sente dor, que homem, sofrendo ou não, ele tem que dar conta do rojão, né? E não é bem assim. Então a gente precisa sim acolher quando a gente vê o nosso marido, o nosso namorado, o nosso filho passando por alguma situação, acolhe, permita que ele sinta, que foi o que eu fiz com meu filho, né? Enquanto a pessoa estava olhando o lado de que não foi uma queda tão forte, né? Que ele não precisava sentir nada, eu acolhi e falei: não, ele tem que aprender a sentir, porque a gente aprende a sentir as pequenas coisas para poder sentir as grandes coisas, sejam elas positivas ou negativas. Então essa história, a gente precisa olhar para ela com muita profundidade. Parabéns, Cleide, que momento maravilhoso, viu? E me manda mensagem, vamos conversar para a gente encontrar o melhor caminho para todos vocês. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, Julie, que lindo! Gente, eu vou falar uma coisa, né? Às vezes, as pessoas, por falta de entendimento, elas sabem, ó, a Sandra é terapeuta, e acolheu o filho dela, ele caiu e ela ainda disse que estava tudo bem, que ele podia sentir dor, né? E às vezes as pessoas acham que isso é um movimento de fraqueza ou um movimento de uma terapeuta que não está sendo terapeuta naquele momento. Mais ou menos assim, né? É terapeuta quando é com a vida do outro, mas quando é com a vida do filho não é bem assim. Então, o que eu quero dizer para vocês? Gente para dar palpite, gente para entender da sua vida mais que você, tem um monte. Mas você só consegue vir para esse lugar aonde a fala do outro, aonde o julgamento do outro não te machuca quando você já se curou emocionalmente, que foi o que eu fiz. Eu consegui me posicionar, eu falei: não, meu filho pode sentir, eu vou acolher todas as vezes, porque eu estou ensinando ele a aprender a sentir.
coisas que a gente não vê as pessoas fazendo, né? Por que que quando uma menina cai, as pessoas dizem, tá tudo bem, vem cá, machucou, né? Vem cá, mamãe, dá um beijinho que sara, né? E o menino tem que ser na pancada, tem que ser na força do ódio. Tá tudo errado. Então, fica aqui a dica para vocês que são mães, que são avós, que são tias, que são professoras. Nós precisamos acolher também os homens, ensiná-los a sentir. Sandra, a sentir dor? Sim, porque quando a gente sabe sentir, a gente sabe se expressar. Quando a gente não consegue sentir, a gente começa a ser pessoas explosivas, pessoas que têm raiva, pessoas que têm aquela coisa dentro de si que parece que se a gente olhar para ela vai voar no pescoço da gente, né? Porque ninguém ensinou ela a canalizar o que ela sente, então nós precisamos ensinar. Cris, bem-vinda, Miriam. Miriam, então, a técnica mais evidente é essa, tá? Da constelação familiar, tanto dentro das mentorias quanto na própria constelação. Mas o que mais acontece ali? Nós precisamos usar um pouco de PNL, que é programação neurolinguística, porque uma vez que a gente olhe para a dor, a gente sente a dor. E a gente não pode permanecer nessa dor, porque senão a gente não ressignifica. A gente precisa sentir a dor para saber que existe algo além da dor. Então tem PNL, tem também ali técnicas de visualização, de alinhamento de chakras, tá? E outras técnicas que depende do processo terapêutico, de como o cliente está para eu trazer, tá bom? Não é assim, todas as técnicas no mesmo momento dentro da mentoria ou dentro da constelação familiar. É de acordo com o que o cliente mostra para mim que ele precisa. Se eu tô vendo que você tá numa constelação comigo e que você tá precisando, depois do ressignificar, depois da PNL, de um alinhamento de chakras, a gente faz o alinhamento, tá? Então é isso. De acordo com a necessidade. Jane, Marcos, sejam todos bem-vindos. Tati, deixa eu ver se não tem mais nada para a gente continuar aqui a nossa conversa. Tá. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês. Como eu falei, a seca aqui já tá grande, né? Eu falo de Brasília. Eu vou beber uma aguinha e vou te explicar, tá, Miriam? Só um pouquinho. Ó, a Miriam perguntou assim, não sei nada sobre constelações, pode explicar? Posso. Vou explicar agora no próximo item que cabe direitinho para você entender, tá? Só um pouquinho. Gostei muito da sua abordagem. Cris, que bom, seja bem-vinda. Faço presencial, mas gostei de você. Que maravilha, quando quiser... Ai, desculpa, quando quiser, venha fazer comigo também. Eu tenho uma mentoria só para mulheres, onde a gente trabalha muito o sentir, porque nós mulheres também estamos com o nosso sentir adormecido. Os afazeres do dia a dia, as dores, né, que a gente carrega da infância, da nossa juventude, até mesmo da vida adulta, fazem a gente se esquecer da nossa natureza, que é sentir. E isso nos adoece emocionalmente e também fisicamente. Então, tem a mentoria só para mulheres, tem o método solar, tem o desafio da gratidão. Cada processo desse, a gente trabalha um nível de consciência. Aí, aqui, já vou respondendo junto à pergunta da Miriam, tá? Conforme a gente avança na evolução das consciências, porque nós temos muitas camadas de consciência, é que a gente vai se purificando, é que a gente vai ressignificando, né? Vai ressignificando as dores, os traumas, as crenças limitantes. Conforme a gente vai evoluindo nessas consciências, é que a gente vai se aprimorando. Então, assim, quando quiser, pode me chamar, pode vir fazer comigo também. Se quiser mandar mensagem, te explico os processos, são bem bacanas. Por que isso? Porque
Cada dia a gente está num nível de consciência e a gente precisa continuar se desenvolvendo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Sandra, você continua se desenvolvendo? Sim, eu continuo me desenvolvendo, tanto intelectualmente quanto emocionalmente, porque eu sou um ser humano como você. Eu lido com muitas emoções todos os dias, né? Dos meus clientes e as minhas próprias, porque eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho marido. Então é uma chuva de emoções. Se a gente não se desenvolve, fica complicado. Ó, a Bibi falou assim: como se alinhar ao propósito de vida? Então, olha só, o nosso propósito de vida é a nossa missão de alma, a gente já nasce com ela. Muitas vezes a gente se perde dela por causa dos traumas da infância. Às vezes, lá na infância, você já você já tinha algo muito nítido na sua mente do que você ia fazer quando crescesse. Só que as pessoas vão te tirando esse poder. Papai, mamãe, professor, titio, titia, vovó. Às vezes você quer ser professora. Vou dar o meu exemplo. Quando eu era criança, eu dizia que eu seria professora, que eu ia brincar com as crianças, que eu ia fazer isso e aquilo. Aí eu cresci, olha só o que aconteceu. As pessoas foram me traumatizando, porque tem traumas que vêm de fora e tem os traumas que a gente vivencia, né? E aí, falava assim, mas ser professor não dá dinheiro, Deus me livre, você vai ser professora para passar o fim de semana corrigindo prova e uma série de outras coisas que as pessoas foram falando. E aquilo foi morrendo dentro de mim e fazia parte do contexto da minha missão de alma, que depois que eu me curei emocionalmente, eu resgatei. Porque o que eu tô fazendo aqui agora com você? Eu também tô dando aula para vocês. Já passei pela Secretaria de Educação, já dei aula para pequenininhos, sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou especialista em ensino especial. Então, assim, depois de muitos anos eu resgatei a minha missão de alma, mas foi depois que eu ressignifiquei. Então, a minha primeira profissão é o quê? Contadora. Então, o que eu quero dizer para você? A gente se alinha com o nosso propósito de vida conforme a gente vai se curando emocionalmente. E eu posso te ajudar com isso? Sim, eu faço isso dentro da minha mentoria sistêmica e eu faço isso dentro do método solar. Em todos os dois tem um momento em que nós vamos trabalhar, depois do ressignificar, a sua missão de alma. E qual que é a diferença, Sandra, da mentoria sistêmica para o método solar? A mentoria sistêmica é individual, porque algumas pessoas elas não gostam de estar em grupo. E o método solar, ele é aplicado em grupo, é uma mentoria em grupo, tá? Então, Bibi, como se alinhar com seu propósito de vida? Conforme você vai se curando emocionalmente, curando a sua criança interna, ressignificando crenças e cortando aquelas lealdades invisíveis ao sistema familiar, você vai se alinhando com seu propósito de vida. Talvez você já saiba qual é esse propósito de vida e você talvez ainda não conseguiu viver dele por essa razão. Ou se você não sabe, a gente também descobre dentro da mentoria sistêmica e dentro do método solar. E por que muitas vezes a gente não se alinha com o nosso propósito de vida? Porque lá no seu íntimo você quer determinada coisa, mas você às vezes está sendo leal à família. Às vezes você quer ser dançarina e você vem de uma família de advogados. E a gente não consegue se desvincular desse padrão da família. Eu dei esse pequeno exemplo, mas existem inúmeros outros, né? Às vezes você quer ser dançarina, mas para você ter projeção na carreira, talvez você precise ir para um grande centro ou para fora do país. E você às vezes tem tanto trauma emocional que te prende junto à família que você não consegue desapegar. Então, assim, são inúmeras as razões, Bibi. A gente precisa avaliar qual que é o seu caso, tá? Mas assim, me trazendo do jeito que você me trouxe, a visão, o aconselhamento sistêmico que eu posso trazer para você é esse. Deixa eu ver aqui. Ó, a Miriam falou assim: estou com dificuldade de estudar, não fixo técnicas.
Tem tanta coisa envolvida, Miriam. Deve ter um cansaço físico também, pode ser que tenha algum desequilíbrio bioquímico, que daí você também precisa fazer exames médicos para ver isso, tá? Mas vou falar de forma sistêmica aqui. O que pode estar envolvido aí? Uma criança interior ferida. O que aconteceu na sua infância que pode ter gerado isso hoje, nessa dificuldade de estudar e de assimilar as coisas, né? O que você viveu lá atrás, que uma mãe, uma empregada, uma avó, uma professora falou para você, ou que às vezes até nem falou direto para você, mas falou para uma outra criança e você absorveu o trauma dessa criança. Por exemplo, que você não aprendia, que a professora explicava e que você não entendia, que como que você ia ser alguém na vida se você não conseguia aprender uma coisa simples. Então, tantas coisas podem ter acontecido aí, né? Mas o que você pode fazer para começar a mudar tudo isso? Porque, ó, lembre-se, eu sou terapeuta holística, a gente integra tudo. Faça os exames, veja se tá tudo bem com você, neurologicamente, quimicamente, e aí se for o caso, se o médico solicitar que você reponha um zinco, uma vitamina, alguma coisa, faça. É o suficiente? Não necessariamente. Por quê? Porque as feridas emocionais, esses traumas da infância, eles têm consequência no corpo. Então, vá ao médico, veja o que precisa ser feito e, em paralelo a isso, venha se constelar ou venha fazer parte de uma das minhas mentorias. Por quê? Para a gente trabalhar a sua criança interna. A gente precisa trabalhar a sua criança interna para você começar a ter atitudes e ter resultados, porque senão você fica nessa briga com o seu eu interior. E aí não tem muito resultado, você gasta muita energia para pouco esforço. E a mensagem que você manda para o seu cérebro é a seguinte: olha, eu tô me esforçando, eu tô estudando, mas eu não consigo, esse negócio não é para mim. E aí você vai acabar se sabotando e procrastinando por causa dessa ferida emocional, porque isso tem a ver com uma ferida emocional. E aí, depois que a gente começa a trabalhar a sua criança interna, você começa a aplicar técnicas, porque existem técnicas. Eu poderia simplesmente falar para você o seguinte: olha, repita todos os dias diante do espelho 10 vezes, eu sou capaz. Tudo que eu estudo, eu absorvo. Eu sou inteligente. Eu olho, eu leio um texto uma única vez e eu consigo extrair dele tudo que eu preciso. E a minha mente é tão poderosa que eu não esqueço nada. É uma técnica de reprogramação. Você pode fazer? Pode, só que só ela não basta, porque se a gente não ressignifica a nossa criança interna, você sustenta essa técnica por 10, 15, 20, 30 dias, aí você pensa que tá tudo bem, aí você para de fazer. Em algum momento você volta para o estágio anterior, porque a gente precisa trabalhar o sistema, o conjunto. É mais ou menos assim, ó. Nós temos um sistema neural, o sistema respiratório, visual, cardiovascular, sistema motor, temos vários sistemas, né? E aí, quando dá problema em um, interfere em todos, de alguma forma, né? Em alguns sistemas interfere mais, em outros interfere menos, mas interfere. A mesma coisa acontece conosco enquanto seres humanos. Se você ficar só no campo da medicina, ou se você ficar só no campo das emoções, o resultado vai aparecer, mas não vai ser duradouro. Em algum momento as coisas começam a desandar. Então a gente precisa trabalhar o conjunto, tá bom? Se você conseguiu anotar essas minhas palavras, use elas pelo menos por 21 dias, todos os dias, olhando no espelho com consciência, com verdade, e fale essas palavras. 21 dias é o tempo mínimo, tá? Que a gente precisa para começar a implantar uma reprogramação cerebral. Mas ó, eu tô sendo honesta com você, não é o suficiente, tá? É preciso olhar a parte bioquímica do seu corpo e é preciso ressignificar, porque tem uma criança interna sofrendo aí. Ó, a Bibi falou, qual é o intervalo entre uma sessão e outra? Se for na mentoria, a gente se encontra semanalmente.
por 2 meses, tá? No primeiro mês a gente se encontra toda semana e no segundo mês a cada 15 dias. Quanto tempo dura a sessão? Depende. Depende do que nós vamos trabalhar, depende do que você vai trazer de demanda para mim. Essa sessão ela pode demorar 1 hora, como ela pode demorar 1h30, 2 horas, 2 horas e 15. Por quê? Eu não termino a sessão enquanto a gente não finaliza o processo daquele dia. É diferente de sessões terapêuticas com psicólogos, né? Que tem lá alguns, dependendo do plano de saúde, tem 30 minutos, outros tem 40 minutos. É diferente, porque a gente precisa concluir o processo daquele dia, tá? É diferente nesse sentido. A Hélia falou assim, estou gostando muito, mas infelizmente vou ter que trabalhar. Hélia, não tem problema, depois você assiste, tá? Bom trabalho para você, o trabalho faz parte. Inclusive, eu sei que eu fiquei de responder aqui a pergunta sobre a constelação. Deixa eu já começar aqui a explicar. Que bom, Miriam. Então vamos lá, gente. Para falar sobre a constelação, eu quero falar um pouquinho sobre o que me perguntaram muito sobre desenvolvimento espiritual. É aqui que eu vou te responder, tá, Miriam? Por quê? Esses traumas, essas feridas emocionais, essas crenças limitantes, essas heranças transgeracionais, essa falta ou excesso de energia masculina e feminina, o que tudo isso faz com a gente? Tudo isso nos adoece emocionalmente e quanto mais as nossas emoções estão adoecidas, mais dificuldade a gente tem com a nossa conexão espiritual. Sandra, conexão espiritual é religiosidade? Não, não é. A conexão espiritual é essa conexão que você tem com algo superior, que para você pode ser o que você acreditar. Pode ser Deus, pode ser universo, pode ser o que fizer sentido para você. A própria ciência hoje entende que existe algo superior regendo tudo, e é essa força. Sandra, a espiritualidade ela é maior que a religiosidade? Sim, é maior que a religiosidade. Por quê? O campo da religiosidade ele está num nível de consciência e a espiritualidade está num nível superior. Mas a religiosidade, dependendo de quem conduz essa religiosidade, ela pode sim ser um caminho para você acessar a sua espiritualidade, mas não é só pela religiosidade que isso acontece. Então eu vou explicar de forma simples. Essas emoções, essas dores, essas feridas emocionais, os traumas da infância, tudo isso vai nos adoecendo e vai entupindo o nosso canal com a conexão divina, com a espiritualidade. Então, por que eu sempre falo nas minhas lives sobre inteligência emocional e inteligência espiritual? Elas caminham juntas? Caminham juntas. Agora, se as suas emoções estão adoecidas, se você é uma pessoa que tem muitos traumas, você tem menos conexão com a sua espiritualidade. Você só está em determinado nível de conexão. Conforme você expande a consciência, evolui em inteligência emocional, você evolui em inteligência espiritual. Imagine assim que na sua casa tem um cano e que esse cano está entupido, cheio de lodo, de gordura, de sujeira, de tudo que não é bom. Vai passar água limpa ali? Difícil, né? O que a gente costuma fazer? Desentupir o cano, lavar o cano para a água fluir e chegar. Então, a mesma coisa acontece com a gente. O nosso canal de conexão com as emoções, é o coração. Se o seu coração tá machucado, magoado, ressentido, carregado de orgulho, carregado de vontade de dar o troco e tantos outros sentimentos, o que acontece? Você tem menos conexão espiritual. E aí, você pensa que quem está comandando a sua vida é a luz, é a divindade, é o Deus que você acredita, e na realidade não é assim. São as suas emoções dolorosas, são os seus traumas emocionais que estão comandando a sua vida. Porque se você está carregado de dor, você não está conseguindo acessar a luz que tem dentro de você. Lembra? O cano está entupido. Então,
Isso é algo que a gente precisa entender. Sandra, e aonde entra a constelação familiar em tudo isso, né? Ou as mentorias que você faz em tudo isso? Eu vou falar especificamente sobre a constelação porque eu tenho que responder a pergunta da Miriam. É assim, a constelação familiar, ela trabalha num nível de consciência maior do que o que a gente está hoje. Hoje nós estamos aqui uns conversando com os outros num determinado nível de consciência. A minha já está um pouquinho maior porque eu tenho um pouquinho a mais de conhecimento, né? Mas ó, a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui estão no nível de consciência pessoal. É aquele nível de consciência de que eu fui machucado, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu isso, eu aquilo outro. E a constelação familiar trabalha no nível de consciência do nós. Quem é o nós? O seu sistema familiar. Que dentro do sistema familiar é a família e dentro do sistema empresarial é a empresa. Então, é sempre o nós. E para a gente conseguir transcender, evoluir, ressignificar, a gente vem para esse nível de consciência do nós. Por quê? É ele que nos comanda, é uma consciência superior que nos comanda, não ainda a superior total, que é a consciência espiritual, mas uma consciência superior à consciência que você está hoje, porque nós temos, camadas e camadas de consciência até chegar nessa consciência espiritual. Mas como eu falei que a sua inteligência emocional caminha junto com a sua inteligência espiritual, cada vez que você evolui um pouco em emoções, você evolui um pouco também em consciência espiritual. Então, voltando. A constelação familiar, ela vai trabalhar dentro de você um nível de consciência maior. Um nível de consciência moral, ética do nós. Então, aqui é uma coisa importante de se falar, porque muitas pessoas me mandam mensagens falando assim: Sandra, eu queria tanto fazer a constelação, mas o pastor, o padre, alguém da sua religião disse que não é legal fazer. Então, aqui eu preciso trazer esclarecimento para você. A constelação familiar, ela não trabalha com espíritos, como algumas pessoas pensam, tá? Esse nível de consciência moral é um nível de consciência dentro dessa ciência que é a terapia. Quando você faz uma constelação, você não tem acesso a espíritos, você não vê incorporação como algumas pessoas pensam. O que você acessa numa constelação familiar? Você acessa a sua própria consciência moral, a consciência moral do seu sistema familiar no qual você está inserido. Então, é um trabalho de sentir, não é um trabalho de espíritos, tá? Como às vezes as pessoas me perguntam: Sandra, eu vou ver um espírito? Não, você não vai ver o espírito. Isso aqui não é como que eu vou dizer? E eu falo isso com muito respeito. Isso aqui não é um templo de incorporação, é uma terapia integrativa reconhecida pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, tá? Então, isso é importante falar. Nós vamos trabalhar no nível de consciência moral. E aí, é através desse nível de consciência moral, lembra que no início da live eu falei que tudo que você precisa tá dentro de você? É isso. Só que você ainda não sabe acessar o que tá dentro de você. E nós vamos acessar tudo que tá dentro de você. Então, não é nada sobrenatural, tá? É importante sempre frisar isso, porque as pessoas têm medo do desconhecido e falam o que não sabe sobre o desconhecido. Então, constelação familiar não é religião, constelação familiar não é espiritismo, mas constelação familiar também te desenvolve em inteligência emocional e espiritual, por essas razões que eu trouxe há pouco para você, porque você vai desenvolvendo a consciência e você sai dessa consciência pessoal e você vai para um nível de consciência maior, que é a moral do sistema ao qual você está inserido. Para vocês verem que não tem nada de espiritual nisso, que existe constelação empresarial. Então, acho que respondi a questão da Miriam, né? E ao longo do que eu vou falando, eu vou sempre fazendo conexões, tá, Miriam? Uma outra questão aqui importante de se falar, né?
A constelação familiar, ela trabalha com alguns pilares, e isso é uma pergunta que tem sido recorrente e eu preciso explicar para vocês. Um desses pilares, um desses princípios é o pertencimento. Quando a gente viola essa questão do pertencimento dentro do sistema familiar ou empresarial, traz muitos problemas para a nossa vida. Porque existem leis maiores que regem a nossa consciência, que regem as nossas relações. E se a gente quer se colocar superior a essas leis, tem consequências. Vou dar um exemplo aqui simples. Vou fazer uma analogia. Existe uma lei de trânsito, um código de trânsito. Se você avança a velocidade, passa no sinal vermelho, né? Se você anda com o carro sem manutenção, tem o quê? Tem ali consequências. Em outras áreas da vida também. Se você não cuida da saúde, não dorme como deveria, não se alimenta como deveria, não faz exercício físico, tem consequência. Em tudo na vida tem consequência. Se você não respeita leis superiores, tem consequências também. Sejam elas leis morais ou sejam elas leis espirituais. Então, uma das leis da constelação familiar é a seguinte, é o pertencimento. E aí, por que eu estou falando hoje especificamente do pertencimento? Depois a gente fala de outras coisas, tá? Por quê? Porque eu recebi algumas perguntas relativas ao seguinte, né? A seguinte explanação. Sandra, eu não tenho saúde, às vezes eu não me sinto digna de ser amada, de ter dinheiro, de ter felicidade, eu não me sinto nem merecedora de ter pessoas à minha volta, amigos, parceiros de trabalho e tudo mais. E aí eu quero trazer para você uma reflexão. Dentro dessa visão do pertencimento da constelação familiar, por que muitas vezes a gente se sente assim? Tem a ver também com traumas da infância, uma criança interna ferida pode ser, mas pode ser também a uma lealdade invisível. Porque dentro dos sistemas familiares, uma das leis é o seguinte, que todos pertencem. E se dentro do seu sistema familiar existiu uma pessoa que por qualquer razão não pertenceu ou ela mesma se excluiu, você pode vir carregando essa lealdade invisível. Por exemplo, olha, uma pessoa da minha família, ela foi excluída da família por causa que ela escolheu ser homossexual, ou porque na minha família todos eram advogados e essa pessoa escolheu ser cantora, e isso a gente faz inconscientemente. Mas a nossa consciência moral, ela é tão forte e a gente não se dá conta disso, que a gente fica ligado a esses seres por esses laços de amor da consciência moral invisível e você se sabota hoje, porque a consciência moral que te liga ao sistema familiar, ela diz o seguinte, você precisa incluir aquela pessoa que foi excluída, ou por uma questão de escolha dela, porque ela escolheu uma profissão, uma vida sexual diferente do que a maioria do bando entende como correta, né? Porque muitas vezes a maioria das famílias não acolhem o homossexualismo ou qualquer outra situação que mostre que você é um pouquinho diferente do bando. Ou às vezes por um segredo de família. Então, às vezes na sua família existiu abuso sexual e ninguém fala nisso, foi algo escondido, porque a família tem vergonha, porque foi algo que às vezes o pai fez, o avô fez, e isso gera um certo repúdio moral. Então, o que acontece? Às vezes hoje você é essa pessoa que não se sente feliz, que não sente merecimento e você é a pessoa que exclui a saúde da sua vida. Então, você prefere inconscientemente viver com problemas de saúde, viver doente e preste bem atenção. Isso não é uma escolha consciente. Isso está num nível de inconsciência que você não tem acesso.
E aí é que entram os problemas. Você não se sente merecedor e você exclui da sua vida a saúde. Você exclui da sua vida o dinheiro. Aí você trabalha, é uma pessoa esforçada e nunca tem dinheiro, vive na pindaíba. Outra coisa que acontece, às vezes você não vive relacionamentos amorosos saudáveis, né? Você encontra pessoas legais, mas você não se permite viver feliz com essa pessoa, você não se permite ter orgasmos, ter relacionamento íntimo, porque a sua consciência moral está presa a alguém do sistema familiar. E isso acontece, Sandra? Sim, isso acontece, né? Isso são heranças transgeracionais que não são boas, isso são laços de amor em desordem e a gente não se dá conta. A gente pensa que tudo que não vai bem na nossa vida tem a ver só com o que nós vivemos e não é bem assim. Então, nesse sentido que eu tô falando, às vezes as pessoas confundem tudo e pensam que isso tem a ver com espiritismo. Não, isso não tem a ver com espiritismo, não tem incorporação, não tem nada de espírito nem de nada. O que tem a ver é com consciência moral. Porque conforme a gente vai evoluindo e a consciência evolui, a gente para de pensar no eu e a gente começa a pensar mais no nós. Sandra, então eu não posso pensar no eu? Pode e deve. O eu faz bem para você. É a primeira consciência. Você tem direito à saúde, a prazer sexual, à felicidade, à alegria, a ter uma boa profissão, a viver a sua missão de alma. Só que às vezes você não consegue porque a sua consciência moral está em desordem. Ela está sendo leal a questões do seu sistema familiar, o que é um tipo de trauma também. E aí o que a gente faz? A gente resolve isso dentro da constelação familiar, trabalhando a sua consciência, trabalhando a sua consciência moral, ressignificando para você conseguir ter atitudes diferentes. Porque na maior parte dos casos de problemas das nossas vidas, somos nós mesmos que nos sabotamos, somos nós mesmos que não resolvemos o que precisamos. Então, quando a gente fala assim, ó, tudo que você precisa tá dentro de você, tá mesmo, a luz tá tudo dentro de você. E por que a gente não consegue fazer o certo? Porque ninguém ensinou pra gente desde pequenininho a acessar esses níveis de consciência que nós temos. Então, aqui a gente precisa ter esse entendimento. Você pode ter essa falta de vontade ou essa necessidade de excluir a alegria, a felicidade, o amor, o sexo, o dinheiro da sua vida porque você está sendo leal a uma pessoa. E aí você precisa ressignificar isso para você se sentir apto, para você se sentir merecedor de receber tudo da vida. Então entenda, pode ter a ver com traumas da infância, pode, mas pode ter a ver também com essa consciência moral que está te bloqueando, porque ela está vinculada a um fato do seu sistema familiar. E isso é muito mais corriqueiro do que vocês podem imaginar. Então aqui é algo que valia eu trazer para todo mundo, porque às vezes a gente fica muito aqui no agora, né? Poxa, mas eu não me sinto merecedor. Poxa, mas eu não tenho um relacionamento amoroso bom, não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho felicidade. Por quê? Você exclui tudo isso da sua vida. Você não se sente merecedor, você dá um jeito de te sabotar. Você faz uma entrevista de emprego e você vai para a entrevista de emprego com aquele sentimento assim: é bom demais para ser verdade, isso não é para mim. Eu não tenho toda essa capacidade. Você mesmo se sabota e você não sabe por quê. Aí você passa uma vida trabalhando de uma forma padrão, isso em outros processos terapêuticos, quando na realidade não dá para trabalhar a sua mente. Você tem que trabalhar também a sua consciência moral, a energia que está ali vinculada a essa consciência do seu sistema familiar, tá? Esse era o outro aspecto. Gente, eu vou ler aqui que nós vamos caminhar para o fim. Ó, a Miriam disse assim: acredito que tenho traumas e nunca aceitei, depois de ter ouvido suas explicações, né? Agora a gente consegue ver. E Miriam, eu vou dizer para você, é assim mesmo.
A gente não quer aceitar, porque ensinaram tanta coisa errada pra gente que a gente não pode ser falível, né? Nós temos que ser pessoas perfeitas. E aí a gente cresce e começa a ver os problemas e a gente não quer aceitar. Isso aconteceu comigo também, viu? Quando eu comecei a ver com mais intensidade esses problemas na minha vida, eu neguei tudo. Eu falei, não, eu não aceito isso porque eu sou forte, porque eu não posso demonstrar fraqueza, porque todo mundo sempre me viu como uma pessoa que não erra. Como é que agora eu vou aceitar que eu errei pra dedéu? E isso faz parte do processo, mas eu quero te dizer, Miriam, que eu vejo você e que quanto mais a gente consegue olhar para as nossas fragilidades, para os nossos traumas, mais a gente se fortalece, mais a gente consegue se desenvolver, porque só os fortes, eles conseguem ver que existem defeitos, que existem traumas, e daí a gente ressignifica e se transforma numa pessoa melhor. Então, eu precisava dizer isso para você, você não é fraca, você é forte. E outro detalhe, gente, quanto mais a gente envelhece, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 anos, se por um lado da consciência a gente passa a ver a vida mais leve, por outro lado da consciência, os traumas pioram. Por quê? Porque se a gente não resolve, a dor vai ficando mais forte. Então, quando eu digo isso, entenda que existem níveis de consciências, níveis, e nós estamos subindo nesses níveis. Agora, eu falo que nós estamos subindo porque eu estou evoluindo. Agora eu quero que você olhe para você e veja se você está também. Porque às vezes as pessoas estão tão apegadas à dor que elas não querem soltar a dor para evoluir. E aí entra a questão, né, do não julgar, entra a questão do perdão, não do perdão como se é falado. Porque o perdão como se é falado, em grande parte, por grande parte das pessoas e por algumas religiões, não é um perdão saudável. Porque quando você fala, ó, eu tô te perdoando, você, se não tem o nível de consciência adequado, você se coloca numa postura superior ao outro, ó. Eu sou tão boa, eu sou tão pura, eu sou tão divina que eu vou te perdoar, porque você é tão pequeno, você erra tanto, você é quase que um insignificante, mas eu sou superior a você e eu vou te perdoar. Aí se a gente perdoa com essa consciência, o perdão não é bom. Agora, se a gente consegue perdoar o outro, que essa nem seria a palavra correta, né? Se a gente consegue entender que o outro errou, porque ele tem um monte de problemas, porque ele carrega um monte de traumas, aí a gente começa a evoluir. E aí, quando eu digo que o perdão tem níveis de consciência, dependendo do seu nível de consciência, perdoar é não carregar rancor, é não voltar mais nessa questão. Se você perdoou seu cônjuge, ou seja lá quem foi, é você não tocar mais no assunto. Se perdoou, tá perdoado. Agora, se você se colocou no nível acima dessa pessoa, você vai sempre lembrar. Você pode não falar, mas você vai sempre se lembrar o quanto você é uma pessoa boa, que você foi até capaz de perdoar uma pessoa que errou. Aí nesse ponto não é legal. E outra coisa, quem recebe o perdão tem que ter um nível de consciência para entender o seguinte: eu errei, eu pedi perdão, eu vou me retratar, porque você tem que compensar a pessoa pelo perdão, pelo erro que você cometeu com ela. E você não pode mais errar. Se você continua errando reiteradamente as mesmas coisas, então você não está no nível de consciência do perdão. Nem quem deu e nem quem recebeu. Então, é bacana perdoar? É bacana demais. É assim um salto quântico espiritual divino. Mas se você não tem a consciência, é um tiro no pé. Porque se você perdoa a pessoa com essa arrogância de que eu sou superior, e isso a gente faz inconscientemente, tá? Então, por isso que a gente precisa se desenvolver. Então, deixa eu caminhar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma explicação. Miriam, muito bom.
Bacana. Ah, divina, eu preciso, Sandra, eu tenho medo de receber, tenho essa dificuldade. Então, divina, pode ser porque a sua criança interna não aprendeu a receber, porque a gente aprende muito a dar, né? A gente dá atenção, faz pelo outro, e isso, aquilo e aquilo outro, e a gente não aprende a receber. Ou pode ser porque você está sendo leal a algo do seu sistema familiar que te impede de receber coisas boas na vida, ou pode ser os dois ao mesmo tempo, tá? Então a gente precisa olhar para isso com profundidade. Observe que a maioria de nós não sabe receber uma coisa simples, um elogio. Se às vezes a pessoa fala para você assim, nossa, isso pode ser homem ou mulher, como você tá bonito, como você tá bonita, a gente fica logo sem jeito e a gente começa a falar assim, nossa, são seus olhos, você é que tá lindo, você é que tá linda. A gente não sabe receber. Quando a pessoa te elogia, você não tem que falar nada. Você simplesmente fala, recebo e agradeço. Sou mesmo. Nossa, como você tá bonita. Sou mesmo. Nossa, como você tá elegante. Como você é inteligente. Sou mesmo. Gratidão. Obrigada. Aí a gente quer logo retribuir, ou então a gente nem recebe o que a pessoa deu pra gente. São seus olhos, né? Ou então a pessoa te dá um presente e você fala, não precisava. Não precisava. Então, assim, a gente não sabe receber. Isso pode vir da infância ou pode ser porque a gente está carregando essa lealdade invisível. A Lucilene perguntou, como devemos fazer para mudar? Lu, você começa exercitando o receber. Quando a pessoa for te dar um presente, um elogio, qualquer coisa, você vai dizendo o seguinte, eu recebo, e se policia. Mesmo que a pessoa fale que você tá bonita e você acha que você tá tipo a bruxa do 71, lembra do Chaves? Eu falo assim porque eu assisti muito Chaves. Aí você recebe, fala, eu recebo e eu recebo de coração, porque eu sou tudo isso e muito mais. Eu sou bela, eu sou inteligente. É o suficiente? Não é, mas é o início, porque a gente precisa entender que tudo está conectado. Então você está trabalhando a atitude de receber, mas você precisa ressignificar a sua criança interna e olhar para isso energeticamente também, consciencialmente também, porque às vezes você está ligada a uma lealdade invisível, como essa que eu falei. Não é a única, tá? Eu dei um exemplo, existem inúmeras. Então a gente precisa exercitar. Comece a exercitar, comece quando as pessoas te derem um presente, você falar, nossa, maravilhoso, agradeço muito de coração. E não esse negócio de não precisava, sabe? São seus olhos. Comece a se policiar nessas pequenas atitudes, porque o pequeno, gente, ele leva a gente para o grande. O próprio livro sagrado fala disso, que quem for fiel no pouco vai receber o muito, mas a gente não consegue ser fiel no pouco. A gente não consegue receber. Ó, Miriam, me manda uma mensagem que a gente conversa sobre os valores, tá? E aí, gente, olha só, deixa eu ver aqui o que mais que... Olha, por falar nessa questão de pertencimento e de inteligência espiritual, já vou trazer um outro item aqui que eu tenho recebido com frequência. Dentro do sistema familiar, uma das coisas que geram traumas e consequências drásticas nas nossas vidas é a questão do julgamento, é a questão do excluir, de você excluir tudo que é diferente, de você excluir aquela pessoa que trabalha em profissões que são diferentes do sistema familiar. Peraí que eu engasguei, deixa eu falar de novo. Excluir pessoas que trabalham em profissões diferentes da que as pessoas do próprio sistema familiar estão habituadas a trabalhar. É você excluir aquelas pessoas que decidiram dentro do sistema familiar escolher religiões diferentes da sua. É você excluir pessoas que decidiram escolher qualquer coisa diferente da maioria. Então a gente tende a excluir, né? Muito. E uma das questões que eu mais tenho visto dentro das famílias que me procuram é a seguinte: as questões de excluir pessoas que escolheram religiões diferentes e que escolheram opções sexuais diferentes. Sandra, mas fulano de tal decidiu se assumir homossexual. Não cabe a você julgar, não cabe a você excluir. Olha, a lei do pertencimento diz o quê? Que todo mundo faz parte.
todo. Não importa se na sua família tem uma pessoa que fugiu às regras da família. Essa pessoa faz parte. E às vezes você exclui, não nas palavras, às vezes você não agride quem está escolhendo uma outra religião, quem escolheu uma opção sexual diferente, mas aqui dentro você julga, aqui dentro você não concorda, e isso é que traz consequências para a sua vida. Por quê? Olha, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Se somos seres espirituais, a divindade que tem em mim tem em você também. Por que às vezes a gente não vê? Por tudo que eu falei durante a live, porque tem um monte de coisa dentro de nós que entupiu o cano da conexão divina. Aí, ok, Miriam, ok, eu já tô finalizando, você assiste o que falta, tá? E aí, assiste porque vai ficar gravado. E aí, a gente não se dá conta que esse julgamento, que essa necessidade de querer culpar o outro, que essa questão de excluir o outro, às vezes você não exclui em palavras, né, mas exclui aqui dentro, tem consequências na sua vida. Porque uma das leis dos sistemas, seja ele familiar ou seja ele empresarial, é a exclusão, é o não pertencimento. Se você tira do seu coração essa pessoa, por mais que as atitudes dela não sejam alinhadas com as suas, tem consequências na sua vida, e isso é um tipo de trauma que é preciso ser ressignificado, tá? E como que a gente faz isso? Aí esse tipo de trauma, esse tipo de situação precisa sim de uma constelação familiar, porque a gente precisa trabalhar um nível de consciência mais profundo dentro de você, para você começar a quebrar crenças, porque ó, os traumas emocionais, as lealdades invisíveis, essas necessidades de exclusão que nós temos tem a ver com crenças limitantes, tem a ver com crenças que vêm da sociedade, das religiões e de outras coisas mais aonde estamos envolvidos, porque existem muitos sistemas. Você está no sistema educacional, você está no sistema social, profissional, você tem um sistema religioso, então a gente precisa trabalhar as crenças que estão aí dentro. Priscila, acho que é minha prima. Bom dia e bem-vinda. Então a gente precisa entender isso para poder ressignificar, tá? Mas o fato é o seguinte, que toda exclusão que você faz tem consequências na sua vida. E aí é que entra aqui um nível de consciência muito mais profundo que a maioria das pessoas não tem, que é da inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela não exclui ninguém. O que ela diz? Que todos somos um. Se todos somos um, você é um com os homossexuais, você é um com as pessoas que têm religiões diferentes da sua, você não vai apontar o dedo, você não vai dizer que só a sua é certa, você não vai dizer nada disso, porque se todos somos um, somos um. Nós precisamos é nos unir. Então, quando a gente está no nível de consciência espiritual muito alto, a gente não exclui mais nada. Aí, às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Sandra, mas eu sou uma pessoa tão religiosa, mas você ser uma pessoa religiosa não quer dizer que você é um ser totalmente espiritual, evoluído. Por quê? Para você ter essa consciência do somos um, você já tem que ser aquela pessoa que separa o lixo, que cuida da natureza, que tem uma consciência ambiental, que tem uma consciência pessoal. E aí, isso é algo para ser analisado, porque para você chegar nesse nível de consciência espiritual expandida, que todos somos um, você precisa entender que você é um com tudo. Você é um com a natureza, você é um com as pessoas, você é um com todo o sistema. Entende? Então, é um trabalho. Às vezes as pessoas ficam muito focadas na inteligência espiritual e se esquecem de trabalhar a base. Tudo que a gente está fazendo aqui é para dar sustentação para algo maior, tá? Mas é importante, ó, a Shirley falou assim, e quando a gente é a pessoa excluída? Olha, às vezes você se excluiu e às vezes o sistema te excluiu. O que isso traz para mim de informação? Apenas com o que você trouxe aqui. Quando uma pessoa no sistema está nessa posição, o que acontece?
quer dizer que... Só um pouquinho. Quer dizer que o sistema está gritando para que algo seja visto. O sistema é a sua consciência. Talvez você esteja identificada com uma pessoa que foi excluída também em algum outro momento, e não precisa ser alguém da sua geração, pode ser alguém da geração dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, e você vem para trazer luz para isso. E inconscientemente você escolheu também passar pelo mesmo processo que essa pessoa, para que tudo isso seja organizado, porque tudo dentro de um sistema familiar precisa ter uma ordem. E aí você vem para dar luz a isso. E isso a gente faz dentro de uma constelação também, tá? Agora, Shirlene, o que mais tem aqui? Tem outras questões. Pode ser que, além disso, você seja excluída ou você se excluiu porque você tem uma criança interna muito ferida. A gente precisa avaliar direitinho o caso. E como que a gente faz isso? É conversando? Sim, é conversando, mas não nessa conversa de consciência pessoal, porque a consciência pessoal, ela vai contar uma história para você que não é a verdadeira. A gente precisa atingir um nível de consciência mais profundo, que aí vai casar com o seu inconsciente também, tá? Mas ó, um exercício para você começar a fazer é se incluir. Se a sua família te exclui por determinada opção ou por determinada situação, o que você vai fazer? Aceitar, não entrar em embates e não se sentir menor por isso, mas também não pode se sentir maior, porque quando você se sente superior, aí você sai do seu lugar de força, porque dentro da constelação familiar, a outra lei muito importante é a ordem. Todo mundo tem uma ordem no sistema, e se a gente fica menor ou maior, tem consequências drásticas na nossa vida, tá? Então, assim, a princípio é isso, é você... mesmo que você talvez não seja aquela pessoa convidada para estar presente dentro do sistema familiar, inclua todos eles no seu coração. Não olhe para eles com julgamento, o que não é fácil, tá? Mas simplesmente tente aceitar. Agora, aceitar a princípio para você não sofrer tanto e buscar organizar isso dentro dessa consciência moral, que é uma consciência maior. Porque senão vai ter consequências na sua vida graves. E essas consequências a gente passa para as futuras gerações. Você vai passar isso para os seus filhos. Se você ainda não tem, vai ter. E isso vai passando, porque a gente passa toda a genética e toda a consciência, todos os sentimentos e todas as emoções para os nossos filhos, tá? Isso hoje já é uma coisa entendida cientificamente. Ainda tem alguns médicos, algumas pessoas, algumas linhas de outros profissionais que não concordam com isso. Porém, já é algo que está muito forte. Eles não concordam porque ainda estão com uma consciência muito arcaica, muito antiga. Eles não estão acompanhando a evolução. Mas não tem mais como negar isso. A gente passa tudo. A gente não passa só a cor do cabelo e dos olhos para os filhos. A gente passa tudo. E aí aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Agora recente eu atendi uma senhora de 86 anos que fez uma constelação comigo. Ela estava muito adoentada e a gente conversando, ela falou assim para mim: olha, eu tenho consciência que eu não tenho mais muito tempo de vida, mas eu tenho estudado muito. É uma pessoa que lê muito, né? E ela falou: ó, eu tenho estudado muito e eu entendi que eu tenho condições de decidir parar essas maldições em mim. Eu tenho condições de resolver as coisas aqui para isso não passar para os meus filhos e para os meus netos. E por isso eu quero fazer a constelação. Então, o que eu quero trazer para você? É uma consciência. Porque essas coisas, as feridas emocionais, a gente passa elas adiante. Então, é bom você, assim que você puder, fazer também uma constelação para você resolver isso dentro dessa consciência moral.
Porque a consciência moral você tem, o seu pai, a sua mãe, todas as pessoas do seu grupo, do seu clã familiar têm, e vocês estão todos conectados a essa consciência. Então, quando uma única pessoa do sistema familiar acessa essa consciência moral e organiza as peças dentro dessa consciência moral, tem reflexo na vida de todo mundo, reflexo positivo. Tá? Isso é importante entender. A Vera tá falando assim: não entendo, meu pai, ele excluiu os genros todos, ele acha um defeito. Já percebi isso e as noras ele não reclama tanto. Ó, é algo para ser trabalhado, né, Vera? Por que que os homens são excluídos? Tem tantas razões para isso acontecer. Pode ser por um trauma da infância do seu pai, pode ser por algo ancestral do seu sistema familiar. Então, é preciso avaliar isso mais profundamente. Às vezes, se você começar a pesquisar dentro do seu sistema familiar o que aconteceu no passado, você vai descobrir se tem uma questão aí ancestral. E aí, o que que a gente faz? Também uma constelação para acessar essa consciência moral, aonde todos do grupo estão conectados. Sandra, e aí a gente organiza dentro dessa consciência o pertencimento, as ordens, né? Para que todos comecem a entender. Não é algo que se faz assim do dia para a noite, mas é algo que tem reflexo a longo prazo. Então, assim, o que que você pode começar a fazer? Você pode, com muito amor e carinho, sempre falar: olha, o meu marido é maravilhoso, o meu marido, pai, é a melhor escolha que eu fiz para o nosso sistema familiar, para levar a linhagem da nossa família adiante. É você incluindo aos pouquinhos, com muito amor e respeito. E ir começando a falar isso porque alguma coisa lá atrás do seu sistema familiar está travada. Alguma coisa aconteceu para que os homens fossem excluídos e agora vocês precisam incluir os homens. E o sistema familiar, ele é tão perfeito, tão magnífico, que ele permite que a gente faça isso, essa inclusão. Ele traz a dor, porque é através da dor que a gente se desperta, é através dessas situações difíceis que a gente busca uma melhoria, mas ele permite que a gente inclua também. E aí é um movimento mesmo de alma, sabe? É um movimento mesmo de energia. E daí as pessoas que não entendem nada vai dizer, né, que alma, espírito tem a ver com religião. Não, tem a ver com o ponto da consciência, tem a ver com o ponto da ciência. Por quê? Aonde é a morada da sua alma? Ó, coração. Lembra que eu falei no início? Se o cano tá entupido, você não tem acesso à sua alma. Agora, se o cano tá desentupido, você consegue fazer um movimento de alma. E quanto mais você trabalha isso dentro de você, ó, daí tudo conectado, ó, tudo que você precisa tá dentro de você. Mas o porquê que você não consegue resolver? Porque ninguém te ensinou a acessar. Daí a gente precisa do autoconhecimento para fazer esse acesso. E os irmãos, a mesma coisa. Se você, Shirlene, incluir os seus irmãos em ordem, dentro desse campo de consciência moral, que ele é maior que a pessoal, você começa a ter reflexos positivos na sua vida e eles também. Porque às vezes, se você está se sentindo excluída, pode ser que tenha também até um aborto na sua linhagem de irmãos que você não sabe. Busque ver isso com a sua mãe, com o seu pai, porque às vezes o seu pai teve um outro relacionamento antes, às vezes a sua mãe, às vezes teve um aborto, e às vezes a gente não fala sobre esse aborto porque ninguém ensinou isso pra gente, mas os abortos fazem parte. E aí, se isso aconteceu, às vezes as pessoas têm vergonha de falar, porque pode ter sido não espontâneo e as pessoas sentem vergonha. Mas de qualquer forma, eu não tô falando isso pra gente sair julgando ninguém. Lembre-se, não somos ninguém para julgar ninguém, mas pra gente fazer o certo. E qual que é o certo? Incluir. E como que a gente inclui? Dentro desse movimento sistêmico, onde a gente acessa a nossa consciência moral.
todos esses fatos, a gente precisa sim de uma constelação, tá? Bom dia, Silvia! Ó, a Shirlene falou, sim, passa mesmo, percebo tal comportamento nos meus filhos. Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa resolver essas questões e que a gente pode parar tudo isso em nós. Ó, com tudo que eu tenho trabalhado dentro de mim, eu tenho percebido que os reflexos nos meus filhos estão cada dia menores. É claro que na minha filha mais velha, os reflexos são mais intensos. Por quê? Porque quando ela nasceu, ela vai fazer 14. Eu não tinha toda a consciência que eu tenho hoje, além dela herdar as heranças transgeracionais que eu venho trazendo, ela ainda herdou traumas da infância, que eu não tinha essa consciência e eu não fui tão boa mãe com ela quanto eu deveria. Então, a minha filha é um processo de trabalho, de ressignificar mais intenso. Agora, o meu filho, que é mais novo, que eu já era uma pessoa com uma consciência mais expandida, eu até falei no início da live, né? Ele já teve e tem um tratamento hoje mais evoluído. Então, assim, a gente vai melhorando com o tempo e cabe a nós, enquanto pais e mães, olharmos para isso e ajudar os nossos filhos para que eles não cometam tantos erros quanto nós. Mas, ó, ajudar não quer dizer você passar a mão na cabeça. Ajudar não quer dizer você fazer tudo pelo teu filho. Porque quando você faz as coisas pelo teu filho, jovem, adolescente, adulto, o que você faz? Você tira dele toda a capacidade de crescimento. Porque você se julga tão superior, você se julga tão poderoso ou poderosa que você inconscientemente diz para o teu filho assim, olha, eu vou te ajudar financeiramente, eu vou cuidar dos meus netos enquanto você vai trabalhar, eu vou comprar uma casa para você, eu vou te ajudar a trocar de carro, eu vou te ajudar a fazer uma viagem no fim do ano. Sabe por quê? Porque você é tão incapaz que você não consegue nem isso, mas eu tô aqui, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui e eu vou te ajudar. Às vezes, do ponto de vista da consciência pessoal, você acha que tá fazendo uma boa ação, mas do ponto de vista da consciência moral, você tá estragando a vida do seu filho e não se dá conta. Aí depois você não sabe por quê, que tem um monte de filho que tem 25, 30 anos e depende do pai e da mãe para tudo, porque o pai e a mãe estragaram essa pessoa, entende? E aí, por que eu falei sobre isso? Porque ontem eu coloquei nos stories uma reflexão sobre maternidade, sobre energia feminina, porque eu tenho percebido que muitas das mulheres que me procuram estão com essa energia muito adoecida. E aí nós falamos um pouco nos stories sobre o quanto isso é prejudicial, quantas mulheres hoje não conseguem exercer a maternidade de forma saudável, delegam isso, né, para babá, para avó, para escola, período integral e tantas outras coisas. E daí elas ficam com a consciência leve, sabe por quê? Porque elas estão se escondendo atrás da desculpa. Eu trabalho o dia todo, eu preciso trabalhar para manter a família. É verdade? Por um lado é verdade sim, mas isso não é justificativa para você não ser a mãe que você deveria ser. Porque para ser pai e para ser mãe, você tem que ter um nível de consciência alto, que a obrigação é sua, que um filho precisa de amor, de carinho e de atenção que só pai e mãe pode dar. Então, claro, a gente manda os filhos para a escola, às vezes os filhos precisam de estar numa creche, mas você precisa ter um nível de consciência para entender que a prioridade são seus filhos. Porque eles são o futuro de quê? Da sua própria existência. Então, a gente tá com a energia feminina muito adoecida, né? Mulheres que têm filhos e que em seguida já correm para uma cirurgia plástica e para dar uma organizada no corpo. Então, assim, as coisas estão se invertendo. Sandra, você é contra a gente fazer uma plástica? Não. Você pode fazer desde que você tenha a consciência certa e faça no momento exato. Mas o que eu vejo, né, das pessoas que me procuram ou para fazer mentoria, constelação, ou para perguntar qualquer coisa para mim no direct ou no WhatsApp, que são pessoas que estão adoecidas na sua energia feminina, ou estão em excesso ou estão em falta. Então, a gente precisa ajustar tudo isso, porque eu tô falando aqui da maternidade, mas a maternidade é um dos pontos.
Quantas mulheres dizem para mim assim, Sandra, eu não nasci para ser mãe. Sabe o que essa informação traz para mim? Que você tem um trauma tão profundo, e isso vale para os homens também, tá? Você tem um trauma tão profundo dentro de você para ser resolvido que você não quer levar a vida adiante. E isso é inconsciente, você não sabe disso, porque a gente tem níveis de consciência, né? Então, olha o quanto essa energia está adoecida em homens e mulheres. Ou às vezes você é aquela mãe bacana, aquela mãe que faz tudo, sabe? Que é comidinha na hora, é tudo ali na hora, mas você tá sufocando seus filhos, crianças e adolescentes com excesso de cuidado e você também tá impedindo que eles cresçam. Você acha que fazer tudo como você faz é ser uma boa mãe. Então tá tudo tão bagunçado dentro das pessoas que fazem de menos, pessoas que fazem de mais, mas pessoas que estão no equilíbrio, quase nenhuma. Então eu precisava trazer essa consciência ontem e quis trazer essa consciência agora na live porque eu vou te fazer um convite. Você que tá me ouvindo, você que sente que tem algo aí dentro que você precisa resolver, ou homem ou mulher, se você assistir essa live e quiser vir para minha mentoria, me manda uma mensagem dizendo assim, Sandra, eu assisti a sua live e eu quero fazer a mentoria só para mulheres, que é só para mulheres. Ou eu sou um pai, ou estou me preparando para ser pai e eu quero fazer a sua mentoria sistêmica, que essa homens e mulheres podem fazer. Por quê? Porque quem estiver nessa live e me mandar essa mensagem, eu vou dar um desconto bacana, tá? Um desconto realmente legal. Então, isso é importante. Por quê? Porque nós estamos nos tornando pais e mães adoecidos. E se você é uma pessoa que está adoecida emocionalmente, você passa tudo isso para o seu filho. E as famílias estão um caos. Mesmo aquelas que falam assim, na minha família tá tudo bem, meu marido é maravilhoso, os meus filhos tiram nota, os meus filhos são obedientes, mas até que ponto você está entendendo o que é ser saudável? Porque às vezes as pessoas pensam que porque os filhos tiram nota, isso é saudável. Depende. Será que esses filhos estão tirando tanta nota assim na escola para ter um pequeno gesto de amor e de reconhecimento do pai e da mãe, porque não tem como deveria em casa? Então, tudo a gente precisa avaliar, porque as crianças e os adolescentes eles ainda não sabem lidar com as emoções como nós, adultos, deveríamos saber, porque a maioria também não sabe. E aí o seu filho fica mendigando carinho e atenção, ele tira boas notas para você reconhecer ele ajuda você em casa, ele ajuda você com os filhos caçulas, ele faz de tudo para te agradar, para quê? Para receber uma migalha de amor, uma migalha de reconhecimento. Então esse tudo que você diz que tá bem, não é bem assim, depende, a gente precisa avaliar os contextos, porque a criança que sofre não é só aquela criança que dá trabalho na escola, que faz de tudo para chamar atenção. Essa criança tá chamando atenção porque tá sofrendo, mas o pior, o mais difícil, o mais complicado é aquela criança que não chama atenção, porque a que chama atenção você vai olhar para ela. E eu falo isso porque eu fui professora, né? É uma das minhas formações. Agora, aquela criança quietinha, aquela criança que faz tudo com perfeição, essa é mais delicada do que a que dá trabalho, porque essa dificilmente você vai parar e olhar para ela. Porque esse filho que não te dá trabalho, dificilmente você vai perceber que ele está sofrendo. Então a gente precisa, enquanto pais e mães, amadurecer, se conhecer, expandir a consciência para a gente poder se melhorar e conseguir entender e ver além do que os olhos conseguem ver, para a gente poder ajudar os nossos filhos. Ó, a Shirlene falou assim, criei meus filhos sozinha, são 3. Hoje sinto que eles não me admiram, porque só conseguem falar para as outras pessoas. Não me admiro, pois só conseguem falar para as outras pessoas. Fazem questão de me mostrar que eu falhei, pois fiquei no lar. Isso não é valorizado. Eu te entendo, Shirlene. Por muito tempo, eu e meu marido entramos num acordo que o melhor para as crianças seria eu ficar em casa por um tempo.
E muitas pessoas não valorizam isso, né? Acham que quando a mãe dá uma pausa para ser mãe, ela é menor que as outras, porque foi implantado na nossa cabeça que mãe boa é mãe que tem o filho, deixa com a babá, deixa com a avó, deixa em período integral na escola e vai para o mercado de trabalho. Só que eu tenho aqui algumas coisas para trazer para você. É de suma importância as crianças terem esse cuidado com a mãe. Bom seria que todas as mães tirassem babá, avô, avó, escola integral e passassem os primeiros anos da vida dos filhos com os filhos. Mas infelizmente a nossa cultura é distorcida, ela é muito capitalista e ela não visa o bem-estar emocional das futuras gerações, ela visa o dinheiro, né? Mas o que eu quero dizer? Se você tem a consciência que você fez o que era preciso ser feito, o que eu posso dizer para você? Realmente você fez o que era preciso ser feito, porque isso dentro dessa visão sistêmica era o ideal, né? Nem toda mulher pode ficar o tempo que eu fiquei e o tempo que você ficou só com os filhos, mas quem pode é maravilhoso e quem não pode precisa se desdobrar para ter presença de qualidade com os filhos. Agora, a sociedade não vê isso com bons olhos. Às vezes eu ia levar minha filha para natação, sempre tinha uma mãe que falava assim: você não trabalha? Aí eu falava: trabalho, trabalho e trabalho muito, tanto trabalho que estou aqui com a minha filha, porque cuidar de uma educação de uma criança na primeira infância é dose, você não descansa hora nenhuma. Quem faz isso sabe. Você pinta, você brinca, é comida, é banho, é tanta coisa. E aí as pessoas sempre dão um jeito de cutucar a gente. Nossa, você não trabalha, né? Alguma coisa do tipo. Mas por que os seus filhos hoje talvez não vejam isso com bons olhos? Por quê? Eles carregam uma ferida emocional da falta do pai. Por mais que o pai não pudesse estar com eles, ou porque faleceu, ou porque foi embora e não quis, ou porque estava ali presente, mas não na qualidade de presença que eles esperavam, eles carregam uma ferida emocional, porque um filho, no seu inconsciente, nessa consciência superior do sistema familiar, o que o filho quer? Pai e mãe juntos, e às vezes isso não é possível. Isso gera um trauma? Gera um trauma, que agora, se eles são adultos, cabe a eles ressignificar, e não mais a você, tá, Shirlene? Você só pode cuidar de você. Você fez o melhor que você podia, você deu a vida, você ficou com eles por um longo período, agora é com eles. Se eles ainda não entendem o que você fez, aí eles vão sofrer as consequências disso. Mas cabe a eles agora ressignificar isso dentro deles, e é para isso que existe constelação familiar. Agora, eu vou te falar uma coisa: se isso dói em você, como eu percebi que dói nas suas palavras, você precisa ressignificar isso dentro de você, porque você fez o melhor que você pôde. Para começar a ressignificação, porque ela é um processo, comece ressignificando, tendo essa consciência que eu tô trazendo para você. Você fez o melhor que você pôde. Você fez tudo o que estava ao seu alcance. E nós não vamos agradar todo mundo. Agora, esse é um início da ressignificação, porque ela é um processo, tá? Às vezes, para algumas pessoas levam-se meses, para outras pessoas levam-se anos. Você tenha já essa consciência que eu tô trazendo para você, mas saiba que precisa mais. Você em algum momento precisa fazer uma constelação, ou até mesmo a mentoria só para mulheres vai te ajudar muito, para você continuar a sua jornada de ressignificar. Senão, lá no seu inconsciente, você carrega essa culpa de ou o pai não ter estado perto porque você quis se separar, ou por qualquer outra razão. Mas o fato é que, junto com tudo isso que você me falou, tem crença também, não é só trauma, tem crença, porque a sociedade hoje, ela não olha com bons olhos a mãe que parou de trabalhar por um determinado tempo para ficar com os filhos, né? A sociedade está tão adoecida que ela acha que uma mãe que cuida dos filhos por um determinado tempo é sinal de fraqueza, é sinal de fraqueza. Então, assim, é preciso trabalhar isso com muita profundidade, tá? Gente, olha, eu vou encerrar por aqui. Se você se sentiu tocado no coração e quer vir fazer a mentoria só para mulheres, se você é mulher, ou se você é um homem, a mentoria só
a mentoria sistêmica, que serve para ambos. Me mande uma mensagem, né? Ou no direct, ou vai no link da minha bio, tem um linkzinho lá para você clicar e falar comigo no WhatsApp. Fala, Sandra, assisti sua live, você falou que quem estivesse na live você ia dar um desconto bacana. E vou dar mesmo, tá? Só para essa live de hoje, me manda uma mensagem, a gente conversa. Sandra, e para constelação familiar, a gente pode conversar, se for para essa live de hoje, tá? Se vocês me mandarem a mensagem hoje, eu garanto um desconto bacana também para constelação familiar. Mas, ó, o importante de tudo isso aqui é você assimilar essas pequenas atitudes que eu falei com você. Bom dia, Zeneide, Bibi, que legal! Por quê? É um comportamento que você precisa ter para te ajudar a expandir a consciência. Todos que eu falei aqui, junto com todo o resto que eu trouxe para vocês. O comportamento, tudo que eu pedi para vocês começarem a fazer é o início, mas eu sou muito clara e honesta com vocês. A mentoria sim, Bibi, se você quiser me manda mensagem que eu vou garantir um desconto bacana, tá? Mentoria só para mulheres, tá? Me manda mensagem, deixa eu até pegar seu nome aqui para saber que é você. Me manda mensagem que eu vou garantir para vocês um desconto bacana para quem tá na live hoje comigo. Então assim, Sandra, e se eu assistir gravado? Não tem problema. Se você assistir hoje, me mandar a mensagem até amanhã, eu garanto esse desconto para todos vocês, tá? Se quiser compartilhar com marido, irmão, primo, chefe, quem quer que seja a live, pode compartilhar, que aí eu vou garantir. Então, gente, o importante é vocês entenderem uma coisa, somos corpo, mente, alma e espírito. Não basta a gente ficar só no mundo da medicina, não basta a gente ficar só no mundo das emoções, a gente precisa ir para o mundo da ação também. A gente ressignifica e daí a gente começa a trabalhar isso internamente para a gente se fortalecer e conseguir ter atitudes diferentes, tá? Cleide, me manda a mensagem que eu vou passar para você. Tá, Zeneide, também. Pode me mandar que a gente já marca direitinho, já começa e eu passo um desconto legal para vocês. Então é isso, tá? Hoje eu preciso finalizar mais cedo o nosso encontro, porque eu falei que eu tenho um atendimento, mas fico muito feliz. Pronto, já deixei mensagem. Legal, Bibi, eu vou terminar o meu atendimento e já respondo. A Zenilda. Oi, Zenilda, minha cliente. Ó, hoje eu respondi algumas questões de dúvidas que as pessoas me mandaram. Bacana se você puder assistir, tá, Zenilda? Tem coisa importante. Se você puder assistir, já eu vou salvar. E o que eu falei aqui? Que para as mulheres que estão me acompanhando aqui, para as mulheres mães e para os pais, homens, pais, né? Que assistiram essa live aqui e tiverem interesse em fazer a mentoria só para mulher ou a mentoria sistêmica que serve para o homem, para a gente trabalhar essas questões que foram faladas aqui, eu vou garantir um desconto legal. Então assim, se a pessoa não esteve ao vivo, chegou agora no final, assiste a live, se te interessar, me manda uma mensagem. As mensagens que chegarem para mim até amanhã, que é um tempo, né, de quem tá trabalhando, poder chegar em casa, assistir a live, eu vou garantir um desconto legal, tá bom? Aí me manda a mensagem que eu vou te explicar direitinho como funciona a mentoria e qual que é o desconto que eu vou te dar, tá? Tá, Silvia, manda mensagem que a gente vai se falando. Então é isso, pessoas queridas. Olha, durante todo o dia tem mensagem aqui no Instagram, tem no YouTube, né? Publicações, não deixem de assistir. Durante o dia eu também faço stories com muita consciência. Eu sei que algumas pessoas acompanham o feed, não acompanham o stories, mas se puderem acompanhar é importante também. E assim, teve uma dúvida? Quer trocar uma ideia comigo? Eu sou uma pessoa super acessível, me manda uma mensagem, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque o processo de mentoria, dependendo, demora a sessão, como eu expliquei durante a live, a constelação familiar, dependendo, demora também. Então assim, a constelação, via de regra, ela dura 2 horas, mas pode ser que dure 2 horas e meia, pode ser que dure 3 horas. Por quê? Porque se a gente tá num processo de ressignificação, deu 2 horas e você ainda não atingiu o resultado que você precisa,
eu não vou finalizar a constelação, porque eu tenho um compromisso de verdade com você. Então, se você precisar de 2h30 ou de 3 horas, nós vamos fazer o processo por inteiro para você ter um resultado bacana, tá? Então, assim, às vezes eu demoro a responder um pouquinho porque eu tô atendendo, mas eu respondo todo mundo com muito carinho e respeito. Bibi, estou no exterior, vejo só amanhã, provavelmente entro em contato com você. Sem problema, Bibi, pode ver e a gente se fala. Eu atendo muitas clientes do exterior, Portugal, Itália, Canadá. Elisângela Santos, que legal! Essa mentoria bacana. Vem, Elisângela, vamos, se vocês quiserem, será um prazer ter todas vocês aqui, tá? Beijo grande e a gente vai se falando. Segunda e quarta temos sempre lives às 9 e 9 da manhã, mas isso não impede que em outros momentos eu possa abrir uma live pra gente conversar sobre algo que eu tô vendo que vocês precisem. Mas sempre eu vou e aviso nos stories, tá? Busquem também me acompanhar lá nos stories. Beijo, Bibi, Maria, Zenilda, minha cliente, todos vocês, tá? Fiquem bem, a gente se fala. Tchau, tchau.